Bora dar aquele giro na macroeconomia? Hoje nós vamos falar aí sobre o Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, que está falando aí que as taxas de juros vão precisar continuar subindo porque a inflação vai continuar incomodando. Ele está falando que a taxa de juros tem que chegar a 7%. Meus amigos, se chegar a 7% o bicho vai pegar. Tá? Será que faz sentido o que o CEO do JP Morgan está falando? A gente vai aprofundar isso durante o vídeo. Também vamos falar sobre a queda da peça 2. Exatamente. Lá no Clube dos Capitalistas, quem é aluno já entendeu a ordem que as peças vão caindo. São as peças, né, que demonstram a fragilidade da economia. Isso é muito importante para você entender o contexto econômico e quando você entende o contexto e sabe o que fazer em cada momento do ciclo, você aproveita melhor as oportunidades e não é pego de surpresa, certo? E aí nós vamos então falar sobre a peça 2, só que a gente não vai mostrar apenas indicadores, mas também vamos mostrar o que está acontecendo, a consequência dessa queda de peça, na visão de quem vivencia a realidade lá. Então, um vídeo muito legal, te convido a assistir até o final para você não perder nada. E claro, fica o convite para você entrar no Clube dos Capitalistas 2.0. A gente está fazendo uma Black Friday especial para você entrar no clube aí com 50% de desconto utilizando o cupom BF50. BF50 tá aí na tela também, tem o QR Code e o link na descrição, tá bom? Para você dominar o ciclo, para você aproveitar e transformar as crises em oportunidades. Bom, vamos começar aqui com os indicadores e a gente vai avançando os temas aqui. Um indicador importante, pessoal, para entender a temperatura da economia americana é a inadimplência. Aqui nós estamos falando de cartão de crédito, certo? E o que você está observando aí na sua tela? Você está observando justamente a inadimplência do cartão de crédito aumentando, disparando, acelerando, né, esse disparo da inadimplência, pessoal. E isso aqui me acende dois alertas. Primeiro alerta, como que os bancos vão lidar com a inadimplência? Isso não vai afetar os bancos? Para você que acompanha os vídeos do canal, não perde nada, já é um capitalista malvadão aí. Você lembra que há alguns meses atrás eu falei sobre o endividamento no cartão de crédito está nas máximas, né? O acumulado já estava acima de $1 trilhão, estava batendo recorde. E agora o que você está observando? A inadimplência. Então, primeira questão afeta os bancos, a segunda questão é que as pessoas se endividaram até onde deram, isso movimentou a economia, e agora com as pessoas começando a ficarem inadimplentes, tendo dificuldades de pagar as próprias dívidas, isso pode resultar em menos consumo. Né? Então é uma questão interessante de se observar. E durante esse vídeo também a gente vai falar sobre aquela questão lá, para quem ficar até o final, do governo americano do shutdown, hein? Porque essa semana aí tem que definir se o governo vai entrar em shutdown ou não, tá bom? Fica aí até o final. Vamos seguindo aqui, pessoal. Então a gente falou aqui sobre a inadimplência do cartão de crédito. E agora a gente vai ouvir, através de quem vive lá nos Estados Unidos, que aqui é o Paulo Landim, né? Do canal Paulo Landim. Esse vídeo foi recomendação de um inscrito aqui do canal. E eles estão falando, né, sobre a realidade do setor de transportes, sobre eles que movimentam, né, justamente a economia, como está a realidade lá nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, e talvez, né, como a gente está vendo através dos dados e das falas deles aqui, talvez a coisa não esteja tão mil maravilhas como estão tentando nos vender. Vamos rodar um pedacinho do vídeo e a gente volta aqui com os comentários, pessoal, vamos lá. Nós estávamos conversando aqui antes, tá ruim pra todo mundo, o meu frete caiu, você falou também, tá ruim pra Cegonha, né? Cegonha, o sindicato dos montadores estava em greve, quase 2 meses de greve aí. Companhia grande aí que só fazia carro novo, entrou no nosso ramo aqui, na nossa área, né? Pegando carro de leilão, essas coisas que a gente pega mais. E derrubou muito preço isso, porque tava muito caminhão ofertando trabalho, né? Quando a demanda de carga é muita, né? O preço vai baixar, então... Tá todo mundo sentindo a crise, na verdade. Todo mundo sentindo a crise, o diesel aumentou de novo. Pô, você contar na Califórnia, eu vi lá 6 e pouco. Por isso. Isso aqui, pessoal, é uma questão inflacionária, tá? Então eles estão apontando aqui duas questões importantes. Olha só que interessante de você ouvir de quem vivencia a realidade por lá. A gente já, em vídeos passados, já falou sobre o setor imobiliário, né, da visão de quem vivencia lá, e agora aqui a questão dos transportes, que é a peça 2. Se o setor de transportes começa a desacelerar, isso significa que tem menos encomendas girando, a economia está enfraquecendo, e aqui eles estão falando, além da questão de eles sentindo uma recessão, sentindo que a coisa não está ficando fácil, está ficando difícil, eles também estão falando aqui de uma questão inflacionária, que vai linkar com o que a gente já vai falar sobre o Jamie Dimon, tá? Vamos seguindo aqui.
Isso que é hora. O último posto. Eu fiz isso aí. Enche no último posto antes de Você cruzar. tá Senão você doido. tá lascado. Pra vocês terem uma ideia, galera, chega a dar $2 a mais, né? Tá, $2 a mais lá $2 nos mais. outros É lugares. É imposto, muito caro. Ali no Texas tava $3,70 hoje. Então, lá 6 e pouquinho, 6,20 eu vi É lá. o imposto do Aí amor. você tá $2,50 mais ou menos a É, mais. você tá Só que doido. o governo da Califórnia também, né, o imposto dele é muito alto em tudo, então Ninguém abastece lá. ninguém abastece lá. Né? Ô Joey, deixa eu falar pra você. Pelo menos fila. Tá ruim o frete, mas nós não tá pegando fila ainda. Pra você também, né? Graças a Deus. Não, Porque na tem cegonha, gente que já tá pegando, né? Muita gente tá pegando fila, muita gente parada, muita gente perdendo equipamento pro banco. Já. Olha aí, galera, a crise chegou. Conheço gente aí que já perdeu 2 carretas de refrigerado e geladeira deitada pro banco, conseguiu. Olha lá, ó. Isso aqui é outro detalhe importante, que linka com o que a gente estava falando da inadimplência. A gente falou da inadimplência do cartão de crédito, e aqui eles estão falando sobre a inadimplência do trabalhador, que tem lá a sua carreta, e o cara estava perdendo ali a ferramenta de trabalho para o banco. Você não consegue pagar lá a prestação, o banco vai tomar o seu bem. E a gente está vendo aí esse aumento, então, da inadimplência aumentando, e os bancos, então, começando a recolher, né, enfim, os bens, porque as pessoas estão ficando inadimplentes. É isso que ele está falando aqui. Detalhe bem importante de se observar, tá? Vender 2 caminhões a preço que ele devia pro banco para ficar menos ruim para ele. Perder o equipamento já é ruim, né? Vender por o que você deve é pior ainda. Pior. E ele perdeu aí também 2 carretas pro banco. Então, tipo, a crise tá aí. Eu acho que a gente já tá numa recessão faz muito tempo, só que o governo esconde tudo isso daí, né? Então, é coisas que nem dá para entrar muito em detalhe, porque senão a gente fica meio com a cabeça boiando, né? Mas Não, mas crises são oportunidades. Crises são oportunidades para quem domina os ciclos, para quem sabe o que fazer em cada momento do ciclo. Podem ficar tranquilos, né? Então é isso, pessoal. Tá aí a palavra, então, de quem vivencia a realidade, tá? Então, o setor de transportes está acelerando e você também observa a inadimplência aumentando, certo? Isso aí a gente observa aqui da realidade, do relato de quem vive lá. Dando mais um giro aqui, pessoal, para a gente ir para a reta final. Senadores dos Estados Unidos aprovam um projeto para evitar parada parcial do governo. O Senado dos Estados Unidos se preparou na quarta-feira para aprovar um projeto de lei provisório de gastos que evitaria uma paralisação parcial do governo, restando pouco tempo antes que o financiamento acabe na sexta-feira. Então, o governo americano está respirando por aparelhos, né? Então, parece que eles vão aí dar mais uma vida extra, mas a conta não está fechando, pessoal. O endividamento nas alturas e o receio, né, da galera é que em algum momento as pessoas, poxa, talvez a maior economia do mundo não seja tão confiável quanto a gente imaginava. O problema é que as outras estão piores. Então, embora os Estados Unidos esteja ficando ruim, as outras estão piores. Então, esse que é o ponto de reflexão. Mas aqui é interessante a gente observar essa questão das contas, do déficit americano e tudo mais, da dívida, para entender como isso vai se refletir no mundo, certo? Porque essa aqui é a maior economia do mundo, pessoal. Se der alguma treta lá, vai refletir no mundo todo, beleza? E aí o Jamie Dimon, né, ele tá falando que essa inflação, ela pode não desaparecer tão rapidamente. O cara jogou um balde de água fria aqui nos otimistas. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão, porque hoje a gente está vendo justamente essa política monetária contracionista para controlar a inflação. Isso já está refletindo, já está tendo consequências aqui, certo? Percebe que quando a inadimplência aumenta, nós temos aí um período de recessão, nós estamos ouvindo pessoas que moram lá falando sobre recessão, elas estão sentindo isso, então são pontos de alerta, porque a política monetária contracionista já está surtindo efeito, tá? Já está começando a surtir efeito aparentemente, é o que a gente consegue observar. E aí o Jamie Dimon tá falando que, calma lá, segura com o seu otimismo, porque a gente pode ter que apertar ainda mais. Então vamos entender melhor essa questão agora. O CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos aí do mundo, disse que as pessoas estão reagindo exageradamente aos números de curto prazo e deveriam parar de fazer isso. Porque ele está falando que ele teme que a inflação não desaparecerá tão rapidamente. Disse Dimon na última terça-feira em entrevista ao El Financiero da Bloomberg. A Reserva Federal tem razão em interromper as subidas por agora, mas talvez tenha de fazer um pouco mais. Então ele acha que não vai acabar por aqui. Isso, claro, é a visão do CEO do JP Morgan.
Os comentários foram feitos após um inesperado arrefecimento nos aumentos dos preços ao consumidor, provocando o melhor dia do S&P 500 desde abril, na esperança de que o último número signifique que a luta do Fed contra a inflação está funcionando. As observações de Dimon ecoaram as do fundador da Citadel, de que o Fed precisa receber a mensagem de que colocará o gênio da inflação de volta na garrafa. Dimon tem afirmado há mais de um ano que, apesar de estarem agora em boa forma, os consumidores e as empresas dos Estados Unidos enfrentam grandes obstáculos, incluindo aperto quantitativo e tensões geopolíticas. Ele disse em setembro que o JP Morgan está dizendo aos clientes para estarem preparados para taxas de juros de 7%. Quem está falando isso é o Gabriel? Não, é o CEO do JP Morgan. Tá? É eles aqui que estão falando para as pessoas se prepararem para taxas de juros de 7%. Então ele está vendo alguma coisa aí inflacionária. Eu confesso que não estou tão pessimista assim, confesso. Mas parece que ele está enxergando algo que eu não estou enxergando de pior, tá? Então ele está falando para se preparar a taxa de juros de 7%. Provavelmente ele está vendo algum movimento inflacionário vindo por aí, ou inflação persistente, mas uma inflação persistente e ganhando força em breve, e que o Fed pode ter que aumentar ainda mais a sua taxa de referência para combater a inflação. Falando da Cidade do México, o CEO de longa data disse que vê uma enorme oportunidade no México, citando os mercados de capitais, a indústria transformadora e a agrícola em particular. O JP Morgan duplicou ou triplicou o seu capital no país nos últimos 6 anos, disse ele, acrescentando que a empresa tem 6 mil funcionários lá. Tá? Então tá aí essa informação, né? Eu trago porque é um cara gigante do mercado, com uma visão aí de que as coisas podem ainda continuar complicadas. Lembrando que geralmente as tretas acontecem quando a taxa de juros cai. Eu acredito que não vai mais subir a taxa de juros, certo? Essa é a minha opinião, certo? Eu não vejo tanto alarmismo assim para subir a taxa de juros, pelo menos por enquanto. Eu acho que já está num patamar assim para ficar flat, e depois que ela ficar flat é que o bicho pega, tá? Ela pode ficar flat por muito tempo ainda, não vejo motivos para chegar a 7%, mas nunca se sabe, né? Com certeza o Jamie Dimon é muito mais bem informado do que eu, mas pelo que eu vejo já está num patamar interessante, só que ela deve continuar nesse patamar por muito tempo, e isso vai, né, fazendo o custo da dívida aumentar. E aí, quando geralmente ela cai, é que o bicho pega. Isso a gente aprofunda lá no clube, tem as aulas, né, onde a gente aprofunda esse tema para você entender as pegadinhas do mercado, tá bom? Confere aí o link na descrição, tá, seu capitalista? Tem todos os módulos, todas as aulas que a gente oferece lá, tem o grupo do Telegram e tudo mais. Cai pra dentro. E, pessoal, não esquece de colocar o cupom, tá? Só clicar aqui em Quero Garantir Minha Vaga no Clube e aí colocar o cupom BF50, válido por poucos dias, uma promoção aí de Black Friday, BF50 é o cupom, aplicar aqui, ó, bonitinho, e voa lá, 50% de desconto, o clube sai por apenas 12 de R$ 79,70 com acesso vitalício. A galera me pergunta muito se o clube tem acesso vitalício. Sim, o clube tem acesso vitalício, tá? Então você sempre vai poder rever as aulas quando você quiser, pode ficar tranquilo, beleza? Tem o grupo do Telegram também, para você trocar ideia com a galera, tirar suas dúvidas, né? Compartilhar informações. Tem aqui as minhas atualizações, tá? Eu compartilho a minha carteira para os alunos, para os nossos capitalistas lá do clube. E também, né, pessoal, tem uma oferta aqui com R$200 de desconto para você que quer o Declara Investimentos com a minha contadora. Ela vai te passar aí o passo a passo para você declarar os seus investimentos e não ter dor de cabeça com o leão. É claro que eu odeio pagar imposto, assim como você, acredito eu. Acredito que você não gosta de pagar imposto, eu também não gosto. Mas, né, para não ter dor de cabeça, tem o Declara Investimentos, tá? Só ticar essa opção, caso você tenha interesse, e cair para dentro. Beleza, pessoal? Então tá feito o convite, link na descrição, tem o QR Code na tela também. Até a próxima aí. Tchau, tchau, seu capitalista.